Fala pessoal da cadeira de roteiro, produção, galera da cadeira de YouTube da FECris, tudo bem? Hoje eu vou trazer para vocês uma resenha do livro do Michel Laube, O Tribunal da Quinta-feira. E para quem não sabe, isso aqui é um livro, é tipo um iPad que nunca acaba a bateria, então vou trazer para vocês um pouquinho da história e um pouquinho das coisas que eu achei do livro. E antes de começar a falar um pouco do livro, eu queria primeiro agradecer aí o colega, não sei se é da cadeira ou não, que não devolveu o livro no prazo da biblioteca e me fez comprar este belo exemplar. Não me arrependo, porque o livro é muito bom. Então, fica aí meu agradecimento dos mais sinceros. Antes de eu escolher o livro, obviamente eu li a sinopse de todos e procurei o que eu achasse mais interessante. Confesso que o número de páginas também seria um diferencial, afinal, né, teria pouco tempo para ler. Bom, e agora falando mais da história, assim, o livro conta a história de um publicitário de 43 anos, o José Vitor, e como a vida dele mudou depois que e-mails de conversas dele com um amigo dele, o Walter, também publicitário, vazaram na internet. A primeira coisa que eu pensei quando eu li esse livro, eu pensei, porra, e-mail, irmão. Quem é que usa e-mail para conversar? A não ser que seja para trabalho ou para cadastrar na Netflix. Mas enfim, mais um dos motivos que eu quis comprar o livro. Mas a história do livro mesmo começa quando o Zé Vitor tem alguns e-mails vazados, e-mails de conversas dele com o Walter, vazados pela ex-mulher dele. Para começar, o Zé Vitor era casado com a Teca, uma arquiteta elegante e classuda, como ele mesmo define, e eles foram casados por 4 anos. Durante esses 4 anos, bom, eles foram felizes na medida que podiam, mas no fim do relacionamento, o Zé Vitor começa a se envolver com uma redatora júnior da agência em que ele era diretor de criação. E eles começam a ter um envolvimento que é traduzido nos e-mails, nas conversas, eles conversam sobre isso. E se tua dúvida é, assim como a minha, como é que esses e-mails vazaram, eu explico. O Zé Vitor pede a separação e sai de casa, faz as suas malas e vai embora. E só que ele esquece uma pasta com várias senhas dentro do armário dele. E uma dessas senhas é a do e-mail dele. A Teca entra, lê todos aqueles e-mails, umas conversas um tanto quanto absurdas, ainda que no tom de brincadeira, mas brincadeiras muito pesadas entre ele e o Walter, e fica puta da vida e resolve mandar para uma amiga. E essa outra amiga resolve mandar para uma amiga, e outra amiga resolve mandar para outra amiga, e, enfim, a gente sabe como é que funciona a internet hoje em dia, e essas conversas começam a viralizar, e isso começa a ter várias consequências. Uma coisa que eu demorei, confesso, um tempinho para entender, algumas páginas para entender, é que o tribunal da Quinta-feira não é um tribunal de verdade, eles não vão ser julgados por nenhum crime, porque eu fiquei me perguntando assim, pô, tá, tudo bem, os caras são uns imbecis, assim, eles conversando sobre coisas super pesadas, fazendo piadas com HIV e abuso moral, sexual, mas, cara, são brincadeiras no máximo de mau gosto, mas não caracterizam um crime, eu acho. E o tribunal, na verdade, não é um tribunal, um juiz, enfim, o tribunal é a sociedade, somos nós, o tribunal das redes sociais, o tribunal das relações de trabalho, relações pessoais, e como todo mundo entra nesse tribunal como réu, promotor e juiz, todo mundo se acha no direito de julgar, mas uma hora é julgada e outra hora apresenta alguém para ser julgado, e essa é a trama principal, é a principal crítica que o Michel traz nesse livro. Nessa história de vazamento de e-mail, uma coisa importante também. O Zé Vitor, antes de terminar o casamento dele, ele começou a se envolver com uma redatora júnior da agência em que ele era diretor de criação. E isso, nos e-mails, é tratado como a redatora sendo a vítima do diretor de criação. Uma brincadeira, uma analogia babaca de abuso moral e sexual que realmente acontece em algumas empresas, mas que naquele específico era um relacionamento. Os dois namoravam, enfim, ela sabia que ele tinha um casamento instável e ele tinha noção de que ela era solteira, mas não, na conversa aparecia que ele era um misógino que usava da sua posição dentro da empresa para poder transar com a Dani, que é a redatora júnior, que depois acaba virando a namorada dele. A grande merda é que o Zé Vitor não conta pra Teca
quando ele termina o casamento, que ele tinha um caso. Ela fica sabendo pelos e-mails, e isso deixa ela um tanto quanto puta. Outra coisa que deixa a Teca muito filha da puta da vida é que ela descobre através dos e-mails que o Walter tinha HIV, tinha AIDS. Mas aí tu tá pensando assim, porra, mas qual é o problema? O Walter é gay e nada a ver com a Teca. Até que o Walter, antes de apresentar a Teca pro Zé Vitor, eles tiveram uma noite. Tiveram uma noite de sexo, enfim, provavelmente sem proteção, como ele comenta no livro. E isso preocupa a Teca, porque foi em 2009 e o Walter conta pro Zé Vitor que 2009, 2008 ou 2010 ele se envolveu com um cara no Rio de Janeiro que morreu de pneumonia, AIDS. Então a Teca fica puta, preocupada por daqui a pouco ter pego AIDS por tabela. E o Zé Vitor também. Essa é a grande treta, assim. O Walter tinha AIDS, que transou com a Teca, e a Teca foi casada com o Zé Vitor, que transou com a Dani. Então a gente tem aí uma corrente de possíveis infecções. Mas o grande lance do livro é que enquanto tu vai lendo, assim, eu fui pensando assim, eu pensei, pá, mas que cachorrice que esse Zé Vitor fez, né? O cara traiu a mulher, ainda fica falando de um jeito mega escroto com um amigo dele por e-mail. Tem que se fuder esse cara mesmo, hein? Mas depois o próprio Zé Vitor, né, o Michel, fala assim que... Porra, ela também fez uma baita de uma cachorrice, sabe? Invadir a privacidade do cara, selecionar 18 mensagens entre 1000 e tantas que eles tinham de conversa e soltar na internet sem medir as consequências do que aquilo podia fazer com a carreira do cara, enfim, também é uma cachorrice. Então, o grande lance do livro é que ninguém tem ficha tão limpa assim pra julgar ninguém. Então, é melhor que ninguém julgue, entendeu? Ninguém tá na posição de julgar, assim. Então, todo mundo tem alguma culpa no cartório, todo mundo já fez alguma coisa errada e ninguém tá 100% isento para julgar alguém das coisas que ele fez ou deixou de fazer, enfim. Ambos erraram. O Zé Vitor às vezes chega a irritar um pouco no livro, porque ele é tão calmo, assim. Eu não sei se eu não explodiria na posição dele, mas ele é um cara que se mantém assim, sempre super calmo, assim, mas na real o que ele fala é verdade, assim. Ele cometeu os erros dele no relacionamento, na falta de proteção, no uso de drogas, enfim, mas ele assume esse erro e ele não pode fazer mais do que isso. Mas ninguém tem o direito de pegar a vida dele e jogar na internet e entregar a cabeça dele na bandeja de prata para todo mundo julgar, assim, ninguém tem esse direito. Então o tribunal se passa de domingo até quinta-feira, obviamente porque eu não meio o livro, né? De domingo a quinta, são 4 dias que o Zé Vitor tem os e-mails vazados pela Teca e tudo que acontece no trabalho dele, ele acaba pedindo demissão pela forma que ele tratou da Dani, que era a atual namorada dele, nos e-mails, como a vítima, a redatora júnior, que ele vai abusar, enfim. Ele acaba pedindo demissão, a Teca nunca mais quer ver ele na vida por motivos óbvios. E uma coisa que ele traz desde o início do livro, porque o livro começa contando um pouquinho das experiências sexuais dele e que ele foi num puteiro no centro de São Paulo e lá transando com a prostituta, com a garota de programa, a camisinha dele acaba estourando e ele mesmo assim vai até o fim. E desde os 15 anos até os 43, ele fica com meio que na dúvida se ele tem ou não tem AIDS, mas ele acaba nunca fazendo o exame. Então é uma coisa que ele traz desde do livro. E agora com esse triângulo amoroso de sem proteção, ele decide que ele tem que fazer o exame de AIDS para saber se ele tem AIDS ou não, seja desde a época dos 15 anos ou se ele pegou de tabela do Walter, enfim. Então, uma das decisões dele nesses 4 dias é fazer o exame para saber se ele tem AIDS ou não. Enquanto ele tá nessa indecisão, assim, ele meio que deixa a Dani, que é a atual namorada dele, redatora júnior, enfim, que ele tratava nos e-mails de forma meio escrota, ele deixa ela de lado pra, enfim, pra poupar ela de qualquer coisa e achando que ela ia ficar puta com tudo que ela fosse ler, enfim, só que
ele se surpreende com a guria, que a guria é, tipo, super mente aberta, entende que aquilo é uma brincadeira ainda que de mau gosto, mas não vai julgar pela forma que ele falou dela nos e-mails com um amigo dele. E o que deixa ela realmente puta é que ele excluiu ela de tudo isso. E aí a agência, quando ele pediu demissão, fez força pra a guria ficar. Só que a guria já se ligou que todo mundo ia julgar ela, ouvindo ou não ouvindo a história dela, todo mundo ia achar que ela é a redatora júnior que queria subir na vida dando pro diretor de criação. E não havia nada que ela pudesse fazer, então ela pede demissão em grande estilo, com direito a um beijo e um abraço no cu de todo mundo da agência, e pede demissão. E aí as últimas páginas do livro é para saber se o Zé Vitor tem ou não tem AIDS. E daí eu fiquei maluco, né? É a descoberta do livro, assim. Aí ele faz o exame e fica nessa angústia de receber ou não receber, e marca uma janta com a Dani pra contar pra ela. E aí o livro acaba e não tem a explicação, assim. Eu pensei, porra, velho, ele tem ou não tem AIDS, caralho? Eu preciso saber disso, sabe? Mas no fim, a última frase faz com que a gente pense assim, cara, tanto faz, sabe? E o livro termina com essa frase: temos tempo, como qualquer um tem. E daí fica a dúvida, ele tem ou não tem AIDS? Se ele tem tempo como todo mundo tem, porque os remédios agora estão avançados. Ou se ele não tem, ele tem todo o tempo para ter um relacionamento saudável com a Dani. Então fica aí essa dúvida no ar, mas que na verdade essa resposta não interessa, porque se a Dani aceita ele do jeito que ele é, com ou sem a doença, enfim, eles têm todo o tempo, como todo mundo tem. Então, no fim das contas, não interessa se ele tem ou não tem AIDS. Apesar de que eu fiquei uma puta curiosidade para saber se ele tem ou não tem. Mas a lição que o Michel nos dá no fim do livro é que, cara, tanto faz, sabe? Tanto faz, de verdade. E agora falando um pouquinho mais do texto do Michel Laub, cara, é um livro, assim, ó, muito bom mesmo, assim. Eu comprei ele segunda-feira passada e eu terminei ele em 5 dias. E eu não sou dos leitores mais assíduos, assim, ele tem 183 páginas, assim. E é um texto muito maluco, assim, porque ele te absorve de um jeito, assim, quando... No primeiro dia eu li 50 páginas, assim, sem sentir. Em 20 minutinhos eu li 50 páginas, assim. São textos que um capítulo tem sentenças gigantescas, cheias de detalhes, não sei o quê, e no outro tu vai ter um parágrafozinho só contando o que realmente precisa ser contado. E é uma riqueza de detalhes, assim, é muito louco, porque é um texto que envolve, assim, é meio que uma poesia. Às vezes ele fala coisas que não precisa falar, mas não fica um texto pesado, não fica assim, é uma leitura super rápida, mas super boa mesmo, nada cansativa. E essa temática que ele traz, assim, de crítica social, HIV e como as pessoas se comportam nas redes sociais, assim, pô, são 3 temas super fodas que poderiam tornar a leitura um sermão, como é que a vida é uma merda, como a sociedade é uma merda, como as pessoas não se importam com outras pessoas. Mas não, cara, é um romance muito a fuder, assim, uma trama muito legal, um livro muito bem escrito, e eu, assim, ó, fiquei bem surpreso. Vou procurar os outros livros dele, que eu já dei uma pesquisada na internet e vi que são bem bons, assim, mesmo. Então, eu super recomendo Tribunal de Quinta-feira do Michel Laub. E essa foi a minha resenha, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, principalmente a professora Fê Cris. Então é isso, forte abraço para todo mundo aí.